Pessoal, boa noite. Meu nome é Alisson, né? Sou psicólogo da Sano, como vocês já sabem. Tô falando assim porque algumas pessoas entraram depois. Então, assim, se você entrou depois, né, de quando a gente iniciou, então é importante que você assista o primeiro vídeo, tá certo? Se você tiver dúvida sobre qual é o primeiro vídeo, pode perguntar no grupo ou pode falar comigo no privado, que eu vou estar passando o primeiro vídeo junto com a atividade que o pessoal já estão fazendo, tá certo? E o que acontece? Hoje eu reservei um tempinho para falar com vocês a respeito dos pensamentos automáticos disfuncionais. Mas o que é isso, Alisson? Esse pensamento disfuncional, né? Como eu já tinha dito para vocês, a gente tem um esquema mental, que é uma forma da gente estar pensando sobre as coisas. Né? Existe a questão das crenças nucleares, que são essas crenças mais enraizadas, são inconscientes, é de difícil acesso. A gente tem as crenças intermediárias, que estão um pouco abaixo, são as crenças que vocês conseguem refletir sobre, né? Quando eu pergunto, quem é você? E aí você vai responder, eu sou assim, eu sou assado, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Então, esse tipo de crença vocês têm acesso. Então, é mais fácil vir ao consciente e vocês estarem falando sobre ele. E tem os pensamentos, que fica logo abaixo, né? E esses pensamentos, eles podem ser disfuncionais. Mas o que seria o pensamento disfuncional automático? É um pensamento que se repete e não tem nenhuma função, além de te depreciar, né? Conseguir mexer com tua autoestima, né? Diminuindo ela. Ela também pode causar medos em estar em lugares públicos com muita gente, né? Dificulta a nossa interação com as pessoas, né? Atrapalha os relacionamentos afetivos e por aí vai, né? São pensamentos que não trazem nenhuma função, tá só te depreciando. E esse padrão de pensamento gera uma distorção cognitiva, né? Que é um erro no funcionamento do pensamento, de como é que ele está pensando e executando, né? Através desse esquema que eu expliquei para vocês. Né? Então, muitas pessoas que são depressivas e ansiosas têm uma maneira tendenciosa e negativa de pensar sobre as coisas, né? Que aí a gente chama esses pensamentos automáticos disfuncionais. Né? Eles até parecem ser plausíveis no exato momento que está acontecendo, mas refletem uma maneira tendenciosa e errada de se pensar. Né? Até tanto que às vezes vocês reconhecem isso, mas poxa, por que eu me comportei assim? Por que eu falei assado? Né? E às vezes vocês agem por impulso. Né? E aí vem justamente por conta desses pensamentos automáticos que alimenta a nossa mente, faz com que a gente se comporte e tenha sentimentos e sensações que às vezes a gente não gostaria de ter, né? Não gostaria de continuar tendo. E aí muitas pessoas tendem a querer controlar, né, os sentimentos e o comportamento e esquecem de investir nos pensamentos. É a mesma questão quando a pessoa faz uma bariátrica, né? Ela perdeu a questão do peso, mas se ela não mudar a forma que ela pensa, a tendência dela voltar ao mesmo peso é enorme, tá certo? E aí eu preparei uma atividade justamente para vocês identificar quais são os tipos de pensamentos disfuncionais que vocês costumam ter, certo? Porque a outra atividade, a última atividade, vai ser uma forma da gente montar uma estratégia de estar combatendo esses pensamentos disfuncionais, tá certo? Então lá vai ter o seguinte, na atividade, vai ter o tipo que vai estar em negrito, por exemplo, leitura de mente, e vai ter a explicação. Você presume que sabe o que as pessoas pensam sem ter provas suficientes disso? Aí se você se identificar, você coloca o teu exemplo. E lá vai ter um exemplo para ajudar. Por exemplo, leitura de mente. Ela pensa que eu sou um fracassado. Ou seja, ela pensou que você é um fracassado, mas você não tem prova disso. E aí se você se identifica, você coloca embaixo os teus exemplos. E aí vai ter diversos lá, né? Vai ter previsão de futuro, catastrofização, rotulação, desconto no que é positivo, que é quando você menospreza o que aconteceu de positivo na tua vida. Tipo, isso é só obrigação minha. Eu não mereço cantar a vitória por conta disso. Né? Então, muitas das vezes a gente termina, as coisas positivas que acontecem com a gente minimiza. Né? Não valoriza aquilo que a gente está conquistando. Aí tem a questão do filtro negativo, que a gente sempre vê as coisas pelo viés negativo, supergeneralização e por aí vai. Tem diversos tipos, né? E lá vai ter em negrito o tipo, depois vai ter a explicação, depois vai ter o exemplo. E embaixo vai ter a linha para vocês preencherem e colocar
os exemplos de vocês, certo? Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente precisa extrair da mente de vocês para que vocês se reconheçam que existem alguns pensamentos que são disfuncionais, que não está exercendo nenhuma função além de te limitar, né? Por isso que às vezes a gente tem dificuldade de tá em locais em públicos, né? Por sentir uma questão de um medo que envolve racionalmente aquela situação. Às vezes a gente tem problema com os nossos companheiros, né? E companheiras, ou às vezes simplesmente a questão é com o nosso filho, e a gente não consegue entender o porquê. E aí, essa atividade revela um pouco isso, que é uma maneira tendenciosa da gente pensar por um viés, às vezes negativo, né? Às vezes exagerando em algumas situações, e essa atividade vai causar essa reflexão, tá bom? Então vocês respondam, tá certo? E aí eu vou enviar um link para vocês anexarem essa resposta, tá certo? Então vou disponibilizar esse material que vai estar em Word. Quem não souber como abrir esse material, fala no grupo. Quem tiver dúvida a respeito da atividade, fala no grupo, né? Que aí eu vou estar tentando fazer com que eu explique melhor, né? Esclareça cada vez melhor as atividades, para que vocês possam estar conseguindo engajar e compreender esse processo de terapia, né? Um processo terapêutico breve, mas que ele tem realmente a sua eficácia, né? O seu sentido, né? Lembrando que semana que vem a gente vai ter a presença do Simon, que ele também é o psicólogo da Sano, e vai falar sobre a técnica que ele utiliza muito, né? Que é o Mindfulness. Já é um outro tipo de técnica para controle da ansiedade e depressão, para conseguir fazer com que vocês tenham uma qualidade de vida e se preparem para momentos que vocês às vezes se desprendem do aqui e o agora, né? Então aguardem e façam a atividade. Tchau, tchau, pessoal.